Na animação a gente tem três etapas, né? Três etapas. Half, tie-down e clean-up. Depende do filme. Alguns filmes podem ter só uma etapa, ou podem ter duas, ou podem ter as três. Depende da estética e do orçamento, do prazo, depende de muitas coisas. Mas basicamente o half é quando você faz o esboço ali, e aí nesse primeiro momento você só foca no movimento do personagem, você não foca em detalhes. Uma vez que esse desenho, que essa animação foi aprovada, ela passa para a etapa de tie-down, que pode ser feita pela mesma pessoa ou por outra equipe, né? Outra pessoa. Na etapa de tie-down, você vai refazer aquela animação por cima daquele desenho, só que dessa vez você vai começar a refinar os detalhes do personagem. Então, você vai adicionar cabelo, ou se já adicionou cabelo no Ralph, que às vezes, a depender da animação, pode ser importante o cabelo estar presente desde o início, né? Mas, caso o personagem tenha sido animado sem cabelo, você vai adicionar cabelo, vai adicionar os detalhes na roupa, indumentária, detalhes da face, enfim, adornos, essas coisas. E meio não, na verdade, o tie-down, ele já é a animação em todos os seus detalhes finais. E aí, quando o tie-down é aprovado, ele vai para o clean, onde aquele material é redesenhado, só que com um traço na estética final. Então, veja bem, o Ralph, ele ainda vai receber informação do tie-down. O tie-down vai receber informação. Do tie-down não haverá mais acréscimo de informação, apenas vai ser feita a limpeza do traço. Isso também, claro, depende da estética da animação, né? Tem algumas animações que a estética ela é um pouco mais esboçada ou o traço é mais rachurado, então a etapa de tie-down meio que ela já acaba sendo a etapa final. Ou o clean-up já é feito com uma certa liberdade, de modo que do Ralph você já vai direto para o clean-up mais, esse clean-up mais livre, né, por assim dizer. Enfim, e aí, mesmo que o clean-up seja uma área voltada para quem está começando, eu ainda hoje me ofereço para trabalhar em clean-up porque eu particularmente gosto, né? Então, e uma coisa que eu faço é fazer clean-up de animações muito limpas, assim, que demandam muita técnica de desenho. Por exemplo, um clean-up que eu fiz que demorou muito para ser feito. Na verdade, nunca nem ficou pronto, mas eu mando só o que está feito, os desenhos que eu fiz, que já é o suficiente também, que é o clean-up de um shot da Eve, Eve, aquela personagem de Klaus, que acaba fazendo o par de protagonismo com o Jasper. E aí tem um shot dela. Para quem, por exemplo, para quem é do cleanup, eu sempre boto no YouTube assim, pense o teste. E aí bota o nome da animação que você deseja ver o pense o teste. Aí vai aparecer muitos shots que às vezes vão estar em cleanup, ou às vezes vão estar em half, ou às vezes vão estar em tie-down. E aí você baixa esse shot, claro, né? Vê ali quem foi a pessoa que fez, faz o cleanup e utiliza isso no teu portfólio, colocando, claro, né? A legenda explicando que apenas o cleanup foi feito por você. E aí você coloca o nome da pessoa que fez o Ralph, que aí você está dando os devidos créditos de quem fez a animação. E isso é ótimo, porque, por exemplo, eu não trabalhei em Klaus, mas se eu consigo fazer um cleanup no nível de Klaus, então meio que, tecnicamente, eu poderia me candidatar à vaga. Vocês entenderam a parada? O bom de fazer o portfólio através dos seus próprios estudos é que você pode escolher o seu próprio escopo. Claro que isso deve ser feito com bom senso, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que ainda está desenvolvendo suas técnicas de desenho, o seu nível de traço, não adianta você ficar se forçando a fazer um desenho num nível que seja muito elevado, assim. Eu acho que você tem que tentar entregar o melhor possível com o que você tem. E, gente, acreditem ou não, independente do teu nível, sempre vai ter um trabalho que, que tem um espaço para você. Tipo assim, mesmo que você seja uma pessoa bem iniciante, se você consegue lidar com prazos, se você se comunica bem, se você consegue fazer uma boa leitura de demanda, você entender o que está sendo demandado de você ali, você consegue pegar trabalho. Porque sempre tem trabalhos assim, em níveis muito mais para quem está começando, tem trabalhos de níveis intermediários, tem trabalhos de níveis mais avançados, e tem trabalhos de níveis ultra avançados, assim.
Então não tem espaço para todo mundo na área da animação, certo? Eu não sei se eu respondi tua pergunta, eu espero que eu tenha respondido, Doda. É, Olá, boa tarde, sou nova nesse rumo de animação. Qual seria a melhor forma de fazer um network? Então, eu comentei isso agora há pouco, né? O network, ele geral, eu acho meio complicado, tipo, traçar uma meta de fazer o network, porque o network, ele é um processo que acontece naturalmente, mas também não vou ficar em cima do muro, né? Vou pelo menos dar algum, alguns eventos, assim, que podem contribuir. Eu não sei se vocês nasceram com essa questão de saúde, né? Mas eu fui diagnosticado aos 9 anos como cara de pau. Então, eu sempre fui muito sem vergonha para puxar papo com pessoas desconhecidas, né? Nunca tive, nunca tive vergonha de puxar papo com a galera. Então, assim, quando eu via alguma pessoa que eu achava interessante, assim, pô, essa pessoa aqui, ela anima muito bem e tudo mais. E aí eu mandava mensagem no Instagram pra pessoa. Diga-se de passagem, é, diga-se de passagem, eu já fiz amizades maravilhosas com pessoas, para além dessa questão do network, assim, tipo, tem pessoas que eu. Tem até um mano que ele se chama Alan Matias, cara. O Alan Matias é uma das pessoas assim, que eu mais amo no mundo. E ele é um artista que eu admiro profundamente. Então, quando eu mandei mensagem para ele, eu mandei mensagem da cara. Eu simplesmente cheguei no bate-papo dele e falei assim: Ei, cara, tu é muito bom, cara. Eu quero muito ser teu amigo. E aí acabou que de fato a gente se tornou amigo, né? Porque, querendo ou não, o meu desejo de ser amigo com ele era um desejo sincero, porque eu já tinha visto algumas coisas que ele escrevia nas postagens dele, que eu percebi que a minha admiração por ele, ela ia muito além da técnica, ou muito além do simples interesse em seguir no mercado de trabalho, né? Na verdade, a gente ainda nem trabalhou junto, sabe? Então, e a nossa amizade já depender de mim é para a vida toda. Mas, falando assim, especificamente de trabalho, eu realmente eu mando mensagem para as pessoas. Eu acho que se você sabe o que você está buscando, agora é importante isso, ó, pelo amor de Deus. Se você quer mandar mensagem para alguém, pelo menos tenha em mente o que você gostaria de saber e utilize essa informação, demonstre que essa informação ela realmente era requerida por você. Vou dar um exemplo. Tu tá vendo ali a pessoa e aí aquela pessoa é muito experiente na área da animação. Aí tu vai lá e faz uma pergunta muito genérica para ela. E aí ela te responde. E aí a partir dessa pergunta tu nem desenvolve a conversa. Fica uma impressão de que tu só perguntou por perguntar. Então, se tu considerar que essa pessoa dispôs um tempo da vida dela ali para te responder, para tu só ficar assim, ah, tanto faz como tanto fez, é foda, né, galera? Então, assim, e eu não digo isso para tentar aumentar a pressão em torno desse ato, né? Não é sobre isso. É muito mais sobre você demonstrar o interesse genuíno. E aí é uma coisa que eu acho que é muito bem-vinda em qualquer lugar, inclusive na área da arte, né? No mercado de trabalho da arte, que é o interesse genuíno, assim. Eu acho que se você consegue, você tem um interesse genuíno, um interesse que é sincero e honesto, e que esse interesse também vem acompanhado de uma curiosidade, e você consegue manifestar essa curiosidade, a tendência é que a outra pessoa, ela percebendo isso, ela valorize o teu ato de coragem que foi de manifestar isso, né? Porque a comunicação, ela é sempre um ato de coragem, assim. E ainda mais se comunicar honestamente, porque, querendo ou não, quando a gente demonstra o nosso interesse, a nossa curiosidade, a nossa admiração, isso meio que a princípio pode soar como uma vulnerabilidade, né? Eu entendo que para muitas pessoas realmente é uma vulnerabilidade, assim, porque você tem que falar com aquela pessoa, e aí você tem receio do que ela pode te responder, ou do que ela pode pensar sobre tu. Mas, tipo, meio que o não a gente sempre já tem na vida, né? Então, agora assim, se você é uma pessoa que sabe chegar, pergunta ali, se você chega na pessoa também respeitando o tempo dela de te responder e respeitando o espaço dela
de inclusive escolher te responder, ao meu ver, não tem nada de errado nisso, assim. É a vida acontecendo tal como tem de ser.